pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de análise e previsão aqui no Meteorologia para a Agricultura. Com a crise do Covid-19, sabemos que os nossos agricultores não vão parar por nós e por isso trazemos as principais atualizações com relação à condição de chuva e temperatura aqui no canal. E claro, vamos responder as perguntas aqui do pessoal do YouTube. Eu aproveito mais uma vez para agradecer todo o carinho, a troca de informações e as mensagens de todos vocês, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Ao longo desses primeiros dias da estação de outono, chuvas mais expressivas e volumosas ficaram concentradas na metade norte do Brasil. A subida de uma frente fria, os ventos no alto da atmosfera e a umidade da Amazônia contribuíram para registrar esse padrão. E se a gente puxa os dados observados do Instituto Nacional de Meteorologia, temos alguns destaques, com chuva passando de 90 milímetros na região de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, mais de 80 milímetros em São Romão. Se a gente subir um pouquinho mais aqui no estado do Tocantins, a região de Mateiros já recebeu mais de 60 milímetros ao longo deste início da estação de outono, e a gente observa que diversos pontos aqui da região Nordeste registraram mais de 30 milímetros acumulados de chuva também. Nas últimas imagens de satélite, nuvens bastante carregadas estiveram atuando entre o oeste da Bahia, parte do Piauí, Maranhão e principalmente no Tocantins, onde a gente teve fortes temporais aí sendo registrados ao longo da última terça-feira. Bom, vamos passar um panorama geral de como fica a condição de tempo para os próximos dias, porque tem previsão de pouca mudança, viu? Os maiores volumes de chuva estão previstos aqui para acontecer no decorrer dos próximos 5 dias, ainda entre áreas do Tocantins, parte do estado paraense, oeste da região norte e norte do estado de Mato Grosso, inclusive na região de Sinop, também Alta Floresta, Peixoto de Azevedo. Toda essa região aqui do centro-norte Mato Grossense tem uma expectativa de registrar ao longo dos próximos 5 dias mais de 100 milímetros de chuva. E a gente vê que tem uma área aqui do centro-sul do Brasil que tem previsão de pouquíssimas instabilidades, principalmente nos próximos 3 dias, olha só. Nos próximos 3 dias, todo o centro-sul, valendo para o Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ainda vão continuar sob a influência de uma massa de ar mais seco, grande amplitude térmica, Aliás, o outono começou com tudo. As áreas mais altas do sul e sudeste do Brasil já registraram temperaturas bem baixas e durante a tarde a temperatura tem subido, como é comum da climatologia. Agora, com relação à chuva, não tem previsão nos próximos dias e nos próximos 5 dias, aí sim, ao longo do final de semana, algumas instabilidades associadas à baixa pressão que deve se formar na altura do Paraguai voltam a trazer chuva para o Paraná. Então, olha só, informação lá para o Adriano de Maringá, que está trocando informações com a gente, falou que a chuva foi mais irregular na região. Tem previsão de retorno da chuva até o final da semana. A gente vê que é entre o sábado e o domingo que essas pancadas isoladas podem deixar um acumulado ligeiramente mais expressivo para a região de Londrina, Maringá, Paranavaí, Colorado, Loanda. Só que por enquanto ainda vamos ter um resto de semana aí, esta quarta, quinta e sexta-feira, de tempo bastante estável. Isso vale também para áreas do estado de São Paulo, Minas Gerais. A gente teve pergunta também para o norte de Minas, vamos responder aí. A gente vê que nessa reta final do mês de março não tem previsão de muita instabilidade, mas volta a chover. Lá no meio do mês de abril tem previsão de alguma chuva para a região de Montes Claros, Salinas, mas por enquanto não tem previsão de muita instabilidade. Bom, vamos responder então as perguntas, mas antes eu queria dar alguns destaques com relação a temporais, tá bom? Então, vamos passar por esse mapa aqui, o Cosmo do INMET, que ele mostra pra gente nesses pontos mais avermelhados do mapa, com potencial para acumulados acima de 50 milímetros, onde tem chance da gente registrar os maiores temporais aí ao longo dos próximos dias. Então, olha só, ao longo desta quarta-feira, chuvas mais intensas devem ser registradas entre o norte de Goiás e o oeste da Bahia. Então, nesse período, ao longo desta quarta-feira, as atividades de campo ficam um pouco prejudicadas ali na região, inclusive na região de Luiz Eduardo Magalhães, onde pode chover forte. Agora, se a gente avançar um pouquinho mais para quinta-feira, a gente vê que essa chuva diminui nessas áreas entre o oeste baiano
e o norte de Goiás e aumenta aqui no centro-leste mato-grossense e também entre partes do Piauí e Maranhão, principalmente o norte dos dois estados. Então, nessas áreas tem potencial para a chuva atrapalhar um pouco a atividade de campo, para a chuva deixar um acumulado ligeiramente mais expressivo. Se a gente avançar ainda mais na sexta-feira, os destaques para temporais vão para, novamente, o estado do Tocantins e o interior do estado de Mato Grosso, então as áreas centrais aqui do estado de Mato Grosso. Bom, avançando ainda mais, a gente vai para o final de semana, no sábado ainda chuva muito intensa entre o norte do Tocantins, todo o estado, toda a área central aqui do Maranhão e leste do Pará. E por último, no domingo a gente começa a ver um modelo, eu queria muito chegar no domingo para a gente ver esse indicativo de mudança para a região sul do Brasil. Vai passar uma frente fria pela costa sul do país, os ventos no alto da atmosfera não estarão favorecendo muito para que a chuva aconteça na região sul, mas olha só, tem algumas pancadas isoladas previstas para o domingo no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai acompanhar que essa frente fria não deve trazer grandes acumulados para todo o centro-sul do país. Isso deve acontecer com maior frequência ao longo do mês de abril. No decorrer do mês de abril, principalmente na segunda quinzena, as atualizações dos modelos de previsão estão dando bons indicativos de chuva no milho safrinha, na soja, das áreas da região sul. Mas por enquanto não é nesse momento que essa frente fria consegue passar aqui. E olha só, eu até vou mostrar mais uma vez, reforçando o motivo, A gente sempre fala aqui que os ventos no alto da atmosfera, por que eles não vão favorecer, Essa confusão de ventos, os mais roxinhos são os mais intensos. Então olha só, se eu partir lá para o domingo, quando eu falei para vocês que vai ter uma frente fria, mas o vento não favorece, o que eu quis dizer? Os mais roxinhos e os mais amarelados representam ventos mais intensos. Então olha só, no momento em que a frente fria está tentando subir aqui pelo sul, esses ventos no alto da atmosfera e também em níveis médios, se a gente olhar para uma altura de 5 km também de altitude, a gente observa que eles empurram. Na verdade, todos os sistemas viajam de oeste para leste e tem esse escoamento preferencial. Então, quando uma frente fria se forma, obviamente ela vai seguir o deslocamento dela. Mas se o vento lá no alto da atmosfera estiver favorável, a frente consegue subir mais continental. Ao passo que desse modo que o vento está aqui, passando bem forte em altos níveis e também tendo um escoamento predominante reto em níveis médios, a frente fria tende a se afastar rapidamente. Então é por isso que a gente está falando que mesmo com a formação dessa frente fria no domingo para a região sul, não temos grande potencial de chuva volumosa. Bom, a gente selecionou hoje algumas cidades aqui que já estão no nosso modelo. A gente vai começar pela região de Moreilândia, o estado pernambucano. Vamos ver de quem foi essa pergunta? Olha só. Foi do Edmundo Leite. Olá, está de parabéns com as informações. Muito obrigada, Edmundo. Previsão para os próximos 2 meses na região de Moreilândia. Vamos falar dos próximos dias primeiro, então vamos lá. Olha só, no decorrer dos próximos dias, a gente viu que, do mesmo jeito que lá na frente, lá no domingo, os ventos no alto da atmosfera não estão favorecendo chuva no centro-sul, nesse momento, se a gente voltar no tempo aqui próximo a esta quarta-feira, a gente vê que os ventos lá no alto da atmosfera, de uma certa forma, estão passando, olha só a curvatura que eles fazem aqui na costa do sudeste. A leste desse sistema, a gente tem o favorecimento das chuvas. Então, assim, praticamente grande parte da região nordeste do Brasil, tanto pela influência das instabilidades que atuam na região nessa época do ano, quanto pelos ventos no alto da atmosfera, tem potencial para nos próximos dias aí receber, vamos ver, para a região de Moreilândia, quanto é que tem de previsão de acumulado? Mais de 100 milímetros acumulados. Então, olha só, chuva boa também para Juazeiro do Norte, para a região de Araripina, Santa Cruz, tem previsão de instabilidades atingindo ali a região, principalmente por conta dos ventos no alto da atmosfera, de outras instabilidades associadas à umidade e ao calor, que justamente nessa época do ano chegam com mais facilidade a essa região do Nordeste brasileiro, que é a maior parte do ano, lembrando, fica aí com condição de tempo muito seco. Bom, agora a gente parte lá para a região de Várzea do Poço, que fica no centro-norte baiano. Vamos ver quem fez essa pergunta para a gente também, olha só, foi o Carlos Bacelar. Heloísa, fala como fica o tempo para Várzea do Poço nos próximos dias. Aqui os reservatórios estão vazios.
Então, olha só, apesar da chuva ter chegado ali com maior intensidade em algumas áreas do estado da Bahia, a gente vê que a distribuição dessa chuva pode ter sido justamente irregular. Eu vou observar aqui no mapa que fica na região, então, centro-norte baiano. Vou pegar os dados de chuva acumulada aí dos últimos dias na região de Várzea do Poço. Se a gente aproximar um pouquinho o nosso mapa aqui, a gente vai ver que foi uma chuva mal distribuída, né? Caiu cerca de mais de 80 milímetros aí em Uauá, mas a chuva nos outros pontos ficou em torno de 37 milímetros. Então a gente viu que foi uma chuva bem mal distribuída para a região de Várzea do Poço. Olha só o que acontece no decorrer dos próximos 10 dias. A gente ainda tem as chuvas mais expressivas, como a gente mostrou, no extremo oeste baiano, desde a região de Barra até Santa Rita de Cássia, também pegando aí parte do Luiz Eduardo Magalhães e as regiões mais próximas. Enquanto isso, para o centro-norte aqui da Bahia, a previsão é de pouquíssima chuva. Se cair, não deve acumular mais de 15 milímetros. Chuvas mais intensas se concentram na costa aqui baiana e também no extremo oeste do estado. Então, por enquanto, não tem previsão de grandes mudanças aí na condição de tempo. Se a gente avançar, né, ao longo das próximas semanas, a gente vai ver que a virada de abril para março ainda não reserva muita chuva para essa região, mas já na segunda quinzena de abril a expectativa é de que a chuva volte para algumas áreas aqui do centro-norte baiano, com expectativa de acumulados um pouco mais expressivos. E aí lembrando, né, que nessa época do ano, gradativamente as chuvas vão migrando aqui para a faixa leste de todo o estado baiano e diminuindo em todo o interior do estado. Então, cada vez mais, conforme a gente for se aproximando do meio do ano, a chance de uma chuva mais volumosa, desde o centro até o oeste da Bahia, vai ficando cada vez menor. Mas se a gente tem potencial para alguma chuva ligeiramente mais expressiva na região de Várzea do Poço, por enquanto, que o modelo está indicando, entre os dias 14 e 21 de abril. Bom, a próxima pergunta fica para a região de Cunha, no estado de São Paulo. Fica muito próximo à região de Bragança Paulista, Campinas. E vamos ver quem perguntou para a gente aqui. Cunha, São Paulo. Olha só, foi o Naldo Mota. Boa noite, queria saber o tempo em Cunha nos próximos 3 meses. Naldo, eu vou indicar para você o nosso vídeo de clima aqui dos próximos 3 meses, está aqui no canal. Você pode conferir o vídeo completo para os próximos 3 meses e logo a gente vai fazer uma atualização desse vídeo, então eu vou pedir para você aguardar, mas vou te dar uma brecha, vou te dar um trecho dos próximos dias e também do próximo mês, né? O mês de abril tá aí, já batendo na nossa porta, então os modelos de previsão já conseguem enxergar um pouco melhor. Olha só, a região de Cunha, no decorrer dos próximos dias, tem previsão de pancadas bem isoladas, não tem previsão de grandes volumes acumulados. Nos próximos 3 dias, como a gente comentou, tempo mais seco e a chuva só deve aumentar no final da próxima semana, que é quando áreas de instabilidade passarem pela costa de São Paulo. Mas mesmo assim, olha só, não tem potencial para grandes volumes acumulados. É um volume que não passa aí da casa dos 50 milímetros na região, tende a chegar aos 40 entre a região de Extrema e parte aqui do Vale do Paraíba, Guaratinguetá, mas para a região de Cunha a previsão é de um acumulado um pouco menor. Se a gente for acompanhar a previsão dos modelos com relação ao mês de abril, a gente já vê que tem um período aqui muito favorável para chuva na virada do mês de março para abril, entre os dias 31 de março e o dia 7 de abril, que dá para esperar uma chuva ligeiramente mais expressiva. A chuva vai aumentar primeiro aqui no centro-sul e avançar pelo estado de São Paulo. Nesse momento a chuva pode ficar ligeiramente mais expressiva. Agora, depois disso, a gente vê cada vez mais as anomalias ficando dentro da média até o final do mês, principalmente a segunda quinzena de abril deve apresentar condições de tempo mais seco. Vamos falar também, já que a gente está aqui nesse mapa, ele nos mostra as condições de temperatura acima ou abaixo da média no decorrer dos próximos dias. E para quem acha, né, que o calor já foi embora, que as madrugadas ficaram mais frias, que a gente vai ter dias mais frios só pela frente, se enganou um pouquinho. Olha só, a gente tem uma condição de temperaturas ligeiramente acima da média entre os dias 31 de março e 7 de abril. Nesse momento, áreas de instabilidade vão tentar subir aqui pelo sul do país e aumentar o calor no Brasil Central, mas depois disso,
quando as instabilidades conseguirem subir um pouquinho mais pelo sul, que é aquele momento que a gente viu a chuva retornando inclusive para São Paulo, aí a temperatura já volta a ficar mais dentro da média, com mais carinha de outono, né? Grande amplitude térmica, manhã fria, tarde com temperatura ali na casa dos 26, 27 até 28 graus. Bom, a nossa última pergunta, ela fez referência ao norte de Minas Gerais, tanto que a gente selecionou a cidade de Salinas, ali próximo a Montes Claros. Vamos ver quem falou do norte de Minas Gerais com a gente. Olha só, foi o Wallace Gomes. Norte de Minas, como será a chuva no mês de abril? Olha só, essa região no mês de abril, ainda principalmente no comecinho do mês, tem essa tendência de receber algumas pancadas de chuva mais isoladas, tem previsão de acumulados um pouquinho, fica ali na casa dos 80 milímetros a climatologia, mas se a gente for ver o que vai acontecer nos próximos 10 dias por lá, a condição que está prevista é de tempo bastante seco, as chuvas não chegam ali à região de forma muito efetiva, a condição de tempo seco deve predominar, as chuvas aconteceram ali de forma muito expressiva no decorrer do mês de março, principalmente no começo do mês, acumulados bem expressivos caíram na região e agora a chuva começou a diminuir bastante. E para o mês de abril, tem apenas, se a gente voltar aqui para a variável chuva, tem previsão de algumas instabilidades retornando para a região, principalmente na segunda quinzena de abril. Então, entre os dias 14 e 21, a chuva sobe um pouquinho mais para o centro-norte de Minas, tem potencial para cair ali entre 40 e 50 milímetros. Só que o problema é a má distribuição dessa chuva ao longo do mês de abril. Ela deve cair toda ao longo desse período e a maior parte do mês tem previsão de tempo mais seco e chuva abaixo da normalidade. Então, esse é o grande problema na metade norte de Minas, é a distribuição irregular dessa chuva. Então, para quem ainda precisa de chuva nas pastagens, também nas áreas de milho safrinha, pode sofrer um pouco com essa distribuição irregular das chuvas ao longo do mês de abril. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de atualização de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem mais mensagens pra gente, vamos respondendo ao longo dos próximos dias. Vai ter previsão especial aqui para o mês de abril, também para os próximos 3 meses, abril, maio e também o mês de junho. Então fique ligado aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajude a gente a alcançar mais pessoas, a divulgar o nosso trabalho. Agradeço muito mais uma vez a atenção de todos vocês e se cuidem. Tenham todos um excelente resto de semana. Até o próximo vídeo.